Meus queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, meus irmãos, que o Senhor vos abençoe poderosamente. Sexta-feira, Deus abençoe, chegou a sexta-feira, dia 25 de abril, o ano é 2025 também, e nós louvamos ao Senhor por este dia, por essa semana, que estamos finalizando com chave de ouro, semana abençoada por Deus. Gratidão ao Senhor pelo cuidado que Ele tem tido por nossas vidas. E você que está aqui conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Palavra. Você do Brasil, você de outro país, você que está conectado conosco todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, o meu muito bem-vindo para você, que o Senhor te abençoe poderosamente. E você já sabe, sexta-feira é o dia de nós finalizarmos essa série de mensagens poderosas, falando sobre superar as perdas. Coloque nos comentários aí, você que já superou alguma perda na vida. Nós falamos sobre luto, falamos sobre a perda da identidade, falamos sobre a perda em relacionamentos, falamos sobre a perda de bens materiais. Coloque nos comentários, você que já superou. Pastor, eu superei a perda, eu sofri muito, mas superei a perda do luto. Eu me perdi a minha identidade, eu no meio do caminho, eu errei, mas novamente voltei. Eu perdi relacionamentos, eu perdi bens materiais. Coloque aí, coloque nos comentários, em nome de Jesus, todas as perdas que você conseguiu superar. E hoje falaremos sobre uma das principais perdas, que é a perda da nossa saúde. Quando nós perdemos a nossa saúde, quais são os prejuízos que se implicam quando alguém perde a saúde? O que acontece com a pessoa de forma emocional? O espiritual abala? Tem como a pessoa estar doente fisicamente e não estar doente espiritualmente? Ou uma coisa está ligada com a outra? Quais doenças são espirituais? Quais doenças são físicas ou emocionais? Vamos entender hoje nessa mensagem que nós fecharemos a nossa semana. Quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Toda vez que você faz isso, você está dizendo a seguinte frase: esse canal Café com Palavra é uma bênção, por isso eu estou nele. Esse canal é abençoado, é um lugar onde tem conteúdo de qualidade, é um lugar onde eu aprendo, é um lugar onde eu cresço, é um lugar onde eu consigo me alimentar espiritualmente. Por isso eu faço parte desse canal. Quando você faz isso, esse é o recado que você está mandando, e esse recado chega lá no algoritmo do YouTube e ele vai recomendar para outras pessoas. Espera aí, se fulano falou que é uma benção, o outro falou que é uma benção, então vamos mandar coisa boa, vamos mandar para mais pessoas aí, tá certo? Então faça isso e você estará evangelizando, alcançando vidas. Vamos para o texto bíblico, irmão, porque tem muita coisa boa de Deus para falarmos aqui. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11 e o verso de número 3. Palavra do Senhor nos diz assim: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Meu Deus. Queridos irmãos, ouvintes, diante de todas as perdas que foram faladas ao longo dessa semana, e eu já bem disse aqui, você que está chegando hoje e não ouviu essa série de mensagens, por favor, procure essa série de mensagens na nossa playlist. A nossa equipe vai estar organizando na playlist essa série de mensagens, e você vai perceber, falamos sobre o luto, como é difícil perder alguém. Falamos sobre a perda da identidade, quando a pessoa às vezes se diminui para entrar no mundo de alguém, para fazer parte da vida de alguém. Pessoas que anulam a sua própria vontade, pessoas que anulam a própria opinião. Falamos sobre a perda de relacionamentos, casamentos quando terminam, namoro, noivado, quais os prejuízos que isso acontece. Falamos sobre a perda de bens materiais. Inclusive eu contei sobre a perda de um carro que eu tive que foi furtado. E hoje falaremos sobre a perda da saúde, gente. A saúde é um dos nossos maiores bens. E quando ela é abalada, todo o nosso mundo muda. Transforma tudo ao nosso redor. É interessante parar para entender, irmãos, que tem muitas pessoas que se julgam tão autossuficientes, pessoas prepotentes, arrogantes, pessoas que não falam com outras e tantas coisas mais. E quando essas mesmas pessoas ficam doentes, uma simples doença deixa essa pessoa de cama, faz ela depender de outras, faz ela ter que
entender que sozinha ela não é suficientemente capaz de resolver o problema. Ela precisa de alguém para cuidar. Em alguns casos, alguém para dar banho, alguém para levá-la, alguém para trazer. Isso só nos leva a um momento de reflexão para percebermos o quão vulnerável nós somos. Uma simples doença. Enfrentamos recentemente a terrível pandemia onde todos nós fomos atingidos de alguma forma, perdendo entes queridos, pessoas próximas, ou até mesmo adquirindo o Covid, que foi uma sensação terrível. Eu peguei o Covid e sei como é difícil. E ali não tinha pessoas pobres nem ricas, ali todos estavam no mesmo barco. Morreram pessoas de diversas classes sociais, pessoas com várias de crenças diferentes, pessoas de lugares diferentes. Então, a Covid veio mostrar a igualdade humana. Pessoas aqui no Brasil, pessoas em outros países, vários lugares do mundo foram atingidos por essa terrível pandemia. Porque a pessoa, irmãos, ficar doente ou acompanhar alguém nessa luta é uma experiência que desafia o nosso físico, a nossa fé, a nossa mente. Toda vez que estamos doentes, é desafiado tanto a nossa parte física, a nossa parte espiritual, a nossa parte emocional. Cuidar de alguém que está doente é a mesma coisa. O texto bíblico aqui conta a história dessa família. Uma família que morava em um povoado de Betânia. Família essa composta por 3 pessoas, Lázaro, Marta e Maria. Na minha viagem para Jerusalém eu tive a oportunidade de ir, não somente em Betânia, como também na sepultura de Lázaro. E essa família enfrentou um momento difícil, um momento de dificuldade, porque Lázaro adoeceu. E quando a Bíblia faz questão de dizer que Lázaro adoeceu, tudo me leva a crer que não era uma doença comum, porque se fosse, buscariam recursos em médicos, buscariam recursos na medicina, em remédios, buscariam de forma alternativa a cura. Acredito eu que a doença era tão terrível, tanto é que veio culminar na morte. A doença era tão terrível que eles olharam, as irmãs olharam, com certeza ele foi examinado e o diagnóstico foi de que não teria mais vida, de não teria mais solução, não teria reversão. Era um quadro fechado, dito assim por pessoas da área da saúde. Não tinha como mais Lázaro voltar. E aquela doença trouxe grandes preocupações ao coração das suas irmãs. As suas irmãs se preocuparam a ponto de pedir para alguém mandar chamar Jesus. Suas irmãs tiveram cuidado de pedir para um mensageiro ir até Jesus. Ficaremos ao lado do nosso irmão, oferecendo a ele todo o suporte necessário, enquanto alguém vai até Jesus. E ela pediu para alguém com muita pressa buscar Jesus para que o mesmo viesse e curasse Lázaro. Porque uma das coisas que essa família entendeu, que Jesus, ele vai além do diagnóstico, ele vai além da circunstância. Ele tem poder sobre a doença, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a vida. Jesus tem poder sobre tudo. Nesse momento, quando as irmãs de Lázaro se viram nessa situação, nesse beco sem saída, recorreram àquele que pode, eu não disse aquele que podia, mas aquele que pode mudar toda e qualquer situação. E mandaram ir até Jesus. É interessante entender, irmãos, também, que o nosso cérebro, ele trabalha de forma diferente quando nós estamos doentes. Quando o corpo adoece, o cérebro reage com estresse físico e emocional. Vou dizer de novo, todas as vezes que o nosso corpo adoece, que vem uma doença, uma febre, uma gripe, uma dor, uma infecção, o nosso cérebro, ele reage com estresse físico e emocional. O cérebro ativa áreas ligadas ao medo, à dor, à insegurança. Acontece a liberação do cortisol, que eu falei durante todos esses dias, que é o hormônio do estresse, dentre outros hormônios. E esses impactos podem incluir esses impactos desse medo, da liberação desses hormônios. Acontece no corpo a queda da motivação e do ânimo, uma tristeza constante e desesperança, ansiedade, medo da morte ou do futuro, isolamento emocional e dificuldade de concentração e dificuldade para dormir. Nosso cérebro ele trabalha dessa forma. Então, além da doença que já existe, uma doença física, vamos dar um exemplo aqui de uma infecção, ok?
A pessoa pegou uma infecção no estômago, uma infecção por alimento, algo que comeu, enfim. A infecção no estômago foi um alimento que ela comeu que estava passado, que não estava bom. Era para ter o problema só ali. Mas o cérebro, ele manda libera o cortisol, libera hormônios, faz a gente sentir medo, insegurança. Então perceba que essa doença, que apenas era uma doença física, também se torna uma doença de ordem emocional. Por isso a importância, irmãos, durante todos esses dias, nós tratarmos aqui sobre problemas, sobre doenças emocionais. Muitas vezes não temos noção de que uma doença física, uma simples doença física, atinge também o nosso emocional. Nosso emocional está ligado, uma coisa está ligada na outra. Mas nós não entendemos. E muitas das vezes ao longo da vida, escuta que eu vou falar isso aqui, porque isso aqui é muito forte, eu tenho certeza que talvez nunca ninguém te falou. Ao longo da vida, você pegou algumas doenças, inflamações, infecções, dores, enfim. Ao longo da vida, com toda certeza, você que está me ouvindo aqui, foi ao médico algumas vezes, tomou alguns remédios, passou por algumas fases de algumas doenças, com certeza. Comigo foi assim, acredito que todos vocês também passaram por isso. E agora, quantas vezes você cuidou do seu emocional? Você cuidou do físico muitas vezes, e glória a Deus por isso, ainda bem que cuidou. É por isso que você está aqui, porque você cuidou. Mas e do seu emocional? Já que o cérebro ele libera no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, já que o cortisol, já que medo, já que insegurança, já que falta de motivação, ânimo, isolamento social, tantas coisas aconteceram ao mesmo tempo que você estava doente, você cuidou do físico e do emocional. Quando foi que você cuidou? Essa é a pergunta para que possamos refletir nesta manhã de hoje. É muito interessante entendermos isso. Aqui Lázaro estava doente e com toda certeza era uma doença física que começa a atingir também a parte emocional. É por isso que pessoas conhecem como doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática, pastor? São doenças que têm origem física, mas também agravam a parte emocional. O exemplo que eu dei é uma infecção que a pessoa tem, mas também atinge o emocional. É a doença psicossomática, é quando a emoção adoece o corpo. Ou então a pessoa começa com uma doença emocional, vamos falar o inverso aqui agora, a pessoa começa com uma depressão, e quando aquela depressão não é curada, falaremos sobre aquilo, vai atingir o corpo da pessoa também. Então existe essa ligação. O apóstolo Paulo, gente, ele enfrentou uma das enfermidades difíceis na sua caminhada. Segundo Coríntios capítulo 12, diz que Paulo tinha um espinho na carne. E ele orou para Deus tirar dele aquele espinho na carne. Até hoje não sabemos se é aquele espinho na carne. Alguns dizem que era uma enfermidade física, alguém disse que era uma fraqueza emocional, alguém disse que era problema de depressão. Muitas pessoas falam muitas coisas. A Bíblia não fala o que é. A Bíblia não fala, não vou dizer aqui o que a Bíblia não diz. Mas a verdade, ele tinha um problema, ele tinha uma doença. Inclusive ele orou para Deus tirar e Deus falou, não vou tirar. Mas ele estava doente, aquela doença afligia Paulo. Vamos encontrar na Bíblia Jó, que passou por um processo de enfermidade muito grande a ponto de se coçar com um caco de telha porque ficou leproso. E com certeza o emocional foi abalado também. Vamos ver o rei Ezequias, no capítulo 38 de Isaías, ficou doente, a mulher do fluxo de sangue e por aí vai. Muitas pessoas pegaram doença. Você vai se lembrar de Naamã, que era leproso e também buscou a cura da sua lepra. Como superar uma enfermidade com equilíbrio emocional e fé? Como consegue? Como fazer para superar uma enfermidade com equilíbrio emocional e com fé? Primeiramente na alma, gente. Uma doença na alma. Primeira coisa, você superar uma enfermidade com equilíbrio emocional e fé, uma doença relacionada à sua alma, você precisa reconhecer seus limites, sem se culpar. O sentimento de culpa, eu venho falando muito sobre isso, é um dos sentimentos que mais paralisam pessoas e deixam pessoas presas em doenças, tanto física quanto emocional. Precisamos falar sobre a dor com pessoas de confiança. Guardar não é solução. Eu resolvo, ou eu me viro sozinho, eu dou meu jeito. Não, guardar não resolve. Você precisa falar, colocar para fora. E não é só desabafar, não é só colocar para fora para qualquer um, não. É para quem tem ferramentas, para quem consegue te entender, para quem consegue te ajudar. Buscar ajuda profissional, espiritual, psicológica, tudo isso faz parte da cura.
em relacionado à fé, como superar a enfermidade com equilíbrio emocional e fé, de forma espiritual, como buscar essa cura, creia que Deus ainda realiza milagres. Eu preciso dizer para você nessa manhã, Deus ainda realiza milagres. Eu não sei o tamanho do problema, eu não sei a gravidade da sua enfermidade, eu não sei a situação que você está. Talvez você está me ouvindo hoje em um leito de hospital. Talvez o diagnóstico já foi dado que a sua doença não tem cura. Ou talvez a sua doença não é tão complicada assim, mas você está enfermo. Você precisa crer. Deus realiza milagres e tudo que Deus faz é bom. Existem milagres que Deus realiza e cura a pessoa. Existem milagres que a pessoa é preparada no leito e Deus recolhe. Todavia, o milagre ele é feito. Precisamos somente entender que o que Deus faz é perfeito. Conheci pessoas que estavam no leito de dor, no leito de enfermidade. Chegávamos para tentar confortar essa pessoa. Vamos tentar para confortar ela, para ela ficar mais animada. E saímos de lá confortado, porque a pessoa estava tão crente em Deus, tão preparada em Deus, entendendo aquele processo, que a pessoa falou, não fica chorando não. Não chora não, porque eu já estou preparada. Deus já preparou um lugar para mim. Vocês precisam lutar, porque eu já sei para onde eu vou. Deus já falou comigo. Eu saí dali abismado. Eu estava em desespero, pensando que iria confortar a pessoa, e a pessoa totalmente tranquila, sabendo de todas as coisas, porque Deus a preparou. Então a intenção, irmão, o sentido principal da busca dessa enfermidade é você estar preparado espiritualmente, emocionalmente, ligado em Deus, para entender que tudo o que Ele faz é bom. Tudo o que Ele faz é bom. Falando sobre doenças, existem doenças emocionais, sim. Nós falamos na série passada sobre algumas doenças emocionais, que são distúrbios que afetam os sentimentos, os pensamentos e os comportamentos. Essas são as doenças emocionais: depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtornos obsessivos ou fóbicos, o burnout, que nós falamos aqui, muitas pessoas se identificaram, que é o esgotamento emocional. Os sintomas das doenças emocionais, nós falamos na série passada: tristeza constante, insônia, irritabilidade, falta de energia. Existem as doenças físicas. Eu quero abrir um adendo aqui para falar que existem também doenças espirituais, que são desequilíbrios internos. As doenças espirituais existem, são desequilíbrios internos causados por falta de propósito, afastamento de Deus, sentimentos como culpa, rancor, orgulho, inveja, o vazio existencial, idolatria emocional, que é depender demais de pessoas ou de coisas. Tem de pessoas com idolatrias emocionais. Depende de pessoas, de coisas. Não, fulano tem que fazer, se fulano fizer eu consigo, se fulano for eu só consigo ser feliz com fulano, eu só consigo se for nessa empresa, eu só consigo se for desse jeito. Tem pessoas presas a lugares que te fazem mal. Pessoas que estão em lugares debaixo de maldição. Se você sair daqui, a sua vida não vai andar. Se você sair do ministério, quantas pessoas presas em lugares que já eram para ter saído, mas estão presas ali por causa de uma ameaça, de uma palavra que liberado na sua vida, e você sente que a sua vida vai parar se você sair desse lugar. Pessoas com perda da paz interior, pessoa com sentimento de condenação constante, se sente suja, culpada, pecadora, e fazem questão de mexer no seu psicológico para colocar você sempre nessa condição de que não é perdoada, de que Deus não é com você, de Deus não está se agradando de você. Quantas pessoas de forma irresponsável colocam um jugo em pessoas, e tem muita gente doente espiritualmente por conta de um pastoreio irresponsável, por conta de estar debaixo de cobertura espiritual de pessoas que não têm conhecimento de Deus, de Bíblia, teológico, emocional. Então entenda que as doenças, elas existem, elas se conectam. Como é que as doenças se conectam, pastor? Como que a doença física se conecta com a doença emocional e com a doença espiritual? Aprenda isso, que eu vou falar aqui é muito forte. Emoções adoecem o corpo. Um exemplo, uma pessoa com ansiedade crônica, escuta isso, pessoa com ansiedade crônica pode desenvolver problemas de pele. Tem pessoas que têm urticária por causa da ansiedade, problemas de pele, coceiras, feridas.
Não adianta você cuidar só da forma, a parte dermatológica. Eu vou passar uma pomada, vou passar no dermatologista, ele vai passar um remédio. A raiz da doença não é dermatológica, é a ansiedade crônica. Tem pessoas devido à ansiedade crônica desenvolvem problema no estômago. Já ouviu falar da gastrite nervosa? Você pode tomar loção, chá, pode tomar o que você quiser, se a ansiedade não for curada, em muitos casos, ok? Se a ansiedade não for curada, o problema de estômago não sara, a pessoa com problema no coração. O cérebro, mais uma vez eu digo, ele emite sinais de alerta constante, o corpo adoece. Existem doenças físicas que abalam a parte emocional. Perceba então que tem doença emocional que abala a parte física. E agora eu vou falar sobre doença física que abala a parte emocional. Quem sofre doença grave pode entrar em depressão por medo, dor ou frustração. E existem doenças espirituais que impactam o emocional e impactam o físico. Uma pessoa afastada de Deus. Escuta isso, que essa palavra é para você. Uma pessoa que se distanciou de Deus, distanciou da palavra, uma pessoa que se distanciou do propósito, que vive com rancor, culpa, pode desenvolver sintomas de ansiedade, insônia, baixa imunidade e tristeza profunda. Por isso que é muito sério quando nos afastamos de Deus, quando nos afastamos do propósito, quando nos afastamos daquilo que Deus tem para a nossa vida. O que tem de pessoas doentes. A doença, a princípio, é espiritual, porque está longe de Deus. Mas essa doença já tomou conta do emocional, já tomou conta da vida física. Que a pessoa vira hoje uma salada mista, não sabe. Muitos olham, eu sou da época que os crentes antigamente colocavam toda a culpa no demônio. É demônio. Dor de cabeça é demônio, vamos repreender a dor de cabeça. Depressão, até hoje muita gente fala que é demônio. Depressão é demônio, vamos expulsar. Ansiedade é demônio. Quando não falam que é frescura, fala que é demônio. Pessoas que não têm conhecimento, nem bíblico, nem científico, nem emocional, não estudaram para nada e simplesmente sai dando diagnóstico de tudo aí. Tudo espiritualiza, tudo é Deus, é o demônio. Não é assim. Precisamos entender que existem raízes. Somos o ser humano, irmãos. Ele é composto de corpo, alma e espírito. E quando esses três não estão alinhados no mesmo propósito, dá ruim, dá problema. Existem exemplos bíblicos da ligação entre as emoções, o corpo e a fé. Provérbios 17:22 diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido, ele seca os ossos. Uau! Salmo 32, verso 3, verso 4, Davi relata que enquanto escondia seu pecado, ele sentia seus ossos envelhecerem e as suas forças secarem. Quando ele estava com o problema espiritual, havia pecado contra Deus, ele sentiu tanto as suas forças, os ossos envelhecer. A doença espiritual mexeu com a vida física de Davi. E ele sentiu as forças secarem. O emocional dele foi abalado também. Entenda isso, irmãos. Terceira epístola de João, capítulo 1, verso 2 diz: Amado, desejo que te vá bem todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Aqui o desejo é que ele tenha saúde física e espiritual e saúde emocional. Quero que você coloque nos comentários se você consegue identificar: pastor, eu estou passando por um problema, uma doença espiritual, estou longe de Deus, longe do propósito. Pastor, minha doença é emocional, minha doença é física, minha doença é espiritual. Coloque aí no comentário se você conhece alguém que está passando as três coisas. Fulano depois se afastou da presença de Deus, se distanciou de Deus, pastor. Vive com depressão, doente, aflito, em cima de uma cama, com um monte de problema. Entenda de uma vez por todas, irmãos, que existe essa ligação, que precisamos cuidar. Por isso a importância de você cuidar do corpo, do seu emocional e do seu espiritual. Hoje em dia é muito em alta. Eu conversava com a pastora da nossa igreja, a pastora Rosângela. É uma pessoa maravilhosa. Ela tem filhos mais velhos que eu. É uma mãezona. Eu olho para ela com todo carinho e respeito que eu olho para minha mãe. E ela falou para nós esses dias, falou: quando a gente vai no médico, o médico briga com a gente para a gente poder fazer academia. E é engraçado, irmãos, porque devido à idade deles, não teve o costume. A adolescência, a juventude deles se movimentava muito mais que nós. Não tinha carro de aplicativo, não tinha iFood, não tinha um monte de coisas que nós comemos enlatadas, não tinha essa praticidade de comer esse monte de pizza que a gente come, de fast food, não tinha. Então, na adolescência deles, na vida adulta deles, era uma outra realidade, eles eram muito mais saudáveis do que nós. Mas agora chegaram numa época onde eles vão ter que
fazer coisas que não faziam naquela época. Ir à academia, ter o tempo para fazer uma caminhada e passar em psicólogo e em terapeuta. Não tinha isso, porque os problemas emocionais eram menores, porque não tinha a comodidade que tem hoje. E esses dias nós estávamos na academia onde a gente faz, e tinha um monte de senhorzinho de idade, cabecinha branca, veinhas, tudo lá fazendo exercício. Por quê, gente? Porque precisa cuidar do corpo, porque quando o corpo adoece a alma também. Adoece o emocional. A pessoa fica doente, então é necessário cuidar do corpo, cuidar do emocional e cuidar do espiritual. Ah, pastor, mas o meu pastor falou que não pode fazer academia não, porque não é de Deus. Fala pro seu pastor ele ler a Bíblia, fala para ele aprender a ser gente. Não tem nada a ver, gente. Faz uma caminhada então, não quer ir para academia, legal. Se você não gosta, se você não sente bem, faz uma academia. Coloca um vídeo no YouTube na sua casa, tem vídeo de treino no YouTube. Movimento, o seu corpo precisa estar em movimento. Assim como o cérebro, ele libera o cortisol quando nós estamos doentes. Esse mesmo cérebro, quando nós nos movimentamos, ele libera hormônios de prazer e bem-estar. Então o mesmo cérebro que pode liberar hormônios ruins, ele também pode liberar hormônios bons. Você só precisa fazer o que tem que ser feito, para que você não perca a sua saúde, para que você continue firme. Não adianta, irmãos, ter dinheiro, prosperar e você estar em cima de uma cama, você não conseguir usufruir, você não conseguir usar. Não adianta você conquistar o mundo e perder a sua saúde. Não adianta você se matar nesse emprego fazendo 16, 18 horas, você ganhar muita grana, mas emocionalmente você está com burnout, está depressivo, ansioso, não adianta. Então você precisa entender a necessidade disso. E eu vou reforçar uma frase que eu falei aqui hoje. Você cuidou muitas vezes da sua saúde física e parabéns por isso. Agora, quantas vezes você cuidou da sua saúde emocional? Quero terminar hoje com essa indagação. Pastor, existe eu preciso. Se você entende isso, é tempo de você buscar essa cura completa para que a sua vida seja plena e você viva o milagre de Deus na sua vida. Vamos orar neste momento, coloca a mão no seu coração, quero orar com você, eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, nós louvamos a Ti, Pai. Nós glorificamos ao Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, porque Tu tens sido um Deus que nos tem dado orientações importantíssimas, tem nos fortalecido, abençoado, dado direcionamento necessário para as nossas vidas, para que nós possamos prosseguir de forma perfeita. E assim como Lázaro ficou doente, o Senhor recebe a notícia, e não vai a princípio, mas vai depois de alguns dias ressuscitar Lázaro. Eu sei que o Senhor hoje está dando uma mensagem, essa palavra, Pai, para essa pessoa que talvez está vivendo já um período já de tempo, de luta, de dor, de provação, de dificuldade. Vá de encontro ao teu filho, à tua filha, Pai. Ó Deus, a mensagem o Senhor já deu, o direcionamento que essa pessoa estava buscando, o que ela tem orado, falado, ela não sabia o que estava faltando, e a partir de hoje ela já entende, Pai, que precisa cuidar melhor do corpo, do emocional, do espiritual. Ó Deus, ajude-nos a prosseguir. Louvamos ao Senhor por essa série de mensagens esclarecedoras, que possamos superar perdas em Ti, ser abençoados pelo Senhor, ser honrados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Confirma, Pai, a bênção e a vitória pelo poder do Teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra um sorriso aí, servo de Deus. Isso, minha irmã, abre um sorriso, sorrisão 9:15. Se essa semana foi uma série que te abençoou, te ajudou, abriu o seu entendimento espiritual, emocional, físico, coloca nos comentários aí, coloca aí. Queremos ler o seu comentário. Se essa série foi abençoada, coloca aí, pastor, essa série foi boa demais. Essa série sobre perdas falou comigo. E coloca aí, qual foi o dia que mais tocou em você? Foi sobre o luto? Sobre a perda da identidade? Foi sobre a perda no relacionamento? Bens materiais ou é a saúde que está sendo negligenciada? Coloca aí nos comentários para nós. Deus abençoe a sua vida, tamo junto. Olha o contato aí na tela. Glória a Deus, é isso mesmo. Queridos, acredito agora que temos somente 2 vagas, ok? Para nós fecharmos esse mês de abril, temos apenas 2 vagas. Você que ainda quer
pastor, eu vou te chamar e vou marcar uma sessão gratuita para eu poder fazer a terapia com o senhor. Então você me chame, estaremos marcando essa sessão e eu vou te atender e vou te ajudar em nome de Jesus, tanto na parte física, emocional e espiritual. E tem outras também que no meio do caminho a gente entende, a parte financeira, a parte familiar, enfim, tem muita coisa boa que a terapia traz, proporciona para a nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente o final de semana de bênção para você. Lembrando que segunda-feira tem série nova aqui, tem série nova. Não é, produção? Glória a Deus. E essa aqui de segunda-feira será magnífica. Que Deus abençoe a sua vida. Tamo junto, em nome de Jesus.